Olá, tudo bem? Esse é o Ouvi Ali, um podcast em que você escuta conversas cheias de sensibilidade sobre as nossas relações com o mundo. Eu sou a Lívia Nola e a cada episódio eu recebo uma pessoa diferente para uma troca profunda e sincera sobre quem nós somos na nossa essência. Um papo para você ouvir e sentir. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber ela, Ana Cacimba. Bem-vinda! Ai, obrigada. Tô muito Obrigada feliz de estar aqui com você. Pela presença, pela participação. Tô muito feliz também por essa troca. Você viu que eu te apresentei falando somente o seu nome. Não falei o que você faz, sua profissão, seu ofício. Porque quem já escuta a gente sabe que aqui no Ouvi Ali, eu gosto de que as pessoas que vêm conversar comigo se apresentem para além das suas profissões. Então, quem é Ana Cacimba? Bom, deixa eu pensar. Para além da profissão, é Para sempre além da difícil, profissão. né? A gente entra na profissão depois. Bom, eu sou uma pessoa guiada pela ancestralidade, pela espiritualidade, pela minha intuição. Sou uma filha de Oxum, sou uma mãe atípica, sou uma filha e neta de benzedeiras, uma mulher descendente quilombola. Acho que é isso. Muito lindo. E eu vi você dizendo que você só é quem você é porque muitas foram antes de você ser. E que você traz com você as vozes, muitas vozes que foram silenciadas, de mulheres que foram silenciadas antes da sua. E aí entrando no que você faz no seu ofício, que é ser uma cantora, compositora, uma artista completa, instrumentista, luthier, a gente vai falar de tudo isso. Eu queria que você contasse um pouco da história dessas mulheres que vieram antes de você, para você ser quem você é, e como isso te levou até a música. Eu acho que todo o meu fazer artístico, ele tá imbuído dessa ancestralidade. Eu só canto porque minha avó cantava na beira do rio lavando roupa. Eu sempre falo da minha avó, né, Dona Ana, de quem eu herdei o nome. Ela era uma benzedeira, uma parteira e uma lavadeira no Vale do Jequitinhonha, no quilombo de Caetito do Meio. E Lá em Minas, né? Em Minas Gerais. Ali já é divisa com Bahia. Então já tem aquela Minas com Bahia. Mistura boa. Misturinha gostosa. E então ela fazia isso, a minha família era do quilombo, morava lá. E em certo momento, como o cerrado é muito seco, viver da agricultura familiar é muito difícil. Então minha família deixou o quilombo, veio para São Paulo, para Diadema, na procura de emprego mesmo, né? Nesse polo industrial, procurar uma situação melhor de vida. Oportunidades. Essas oportunidades, o São Paulo que oferece essas oportunidades, né? Mas nem sempre. E oferece muitas outras coisas que não são tão boas também. Exatamente. A distância também ali da natureza, do contato com a terra. Muita coisa. É muito sonho que às vezes não se concretizou, né? Então elas vieram pra cá, a maioria mulheres, né? Tem os meus primos também, mulheres com seus filhos. E então eram 3 irmãs, junto com a minha avó. E elas vieram pra cá. Uma das minhas tias, depois que a minha avó faleceu, ela acabou falando, não, isso aqui não é pra mim, e voltou pro quilombo, é nosso elo, inclusive. Se a gente consegue voltar pra lá e lembrar de tudo o que a gente viveu, é por causa da minha tia que ficou lá e continuou batalhando com os boizinhos dela, fazendo... como é que chama, gente? Rapadura. Tem essa coisa ainda do escambo no quilombo até hoje, né? Um faz uma coisa, outro faz outra coisa, e elas trocam. A minha avó, que era essa pessoa tão sábia e tão necessária naquele lugar, né? Ninguém nascia se não fosse pelas mãos dela, ninguém se curava se não fosse pelas mãos dela. Ela é que passava os saberes das canções, né, cantadas ali durante essa lavagem de roupa, que é o que mantém aquele fluxo de trabalho, né? E quando ela veio pra cá, ela acabou falecendo como uma mulher analfabeta, né, uma empregada doméstica analfabeta. Todo aquele saber, tudo que ela valia, no final, foi esquecido. Então, quando... Ela falava muito pra minha mãe, eu não vou conhecer meu netinho pretinho. Minha mãe era a única filha retinta dela, né? Minha avó é uma mulher preta, minha mãe é uma mulher preta. E aí... Só que assim, minhas tias tiveram filhos negros, mas eu acho que ela queria dizer outra coisa.
era sobre pertencimento. Então, quando eu comecei a cantar e entendendo o que eu estava fazendo, entendendo a carga cultural que vinha dessa cultura quilombola, eu entendi muito mais o valor que a minha avó tinha e o porquê que eu tinha que falar sobre ela e sobre todas as outras que vieram antes. Então, veio daí esse netinho pretinho, que sou eu, é o pertencimento quilombola. Então, através desse meu trabalho com pesquisa, pesquisando os cantos, pesquisando as rodas de verso, o congado mineiro, toda essa carga cultural, eu trouxe esse orgulho da minha família de ser quilombola de novo. Minhas primas que moram hoje lá no Quilombo trabalham com educação quilombola. E aí elas me mandam mensagem, a gente tem que ter orgulho de ser quilombola, né, prima? E você fala disso na sua música o tempo inteiro, né? Eu falo disso o tempo Desse inteiro. orgulho, dessa ancestralidade, de honrar. Você acabou de dizer, né, que a sua avó morreu aqui em São Paulo como uma mulher analfabeta. Só que ela era de um saber que muitas vezes as pessoas relacionam inteligência, ou saber, o conhecimento com academia, com formação acadêmica formal, né? O que é o dito formal. E tem tanto saber que tá na relação com a terra, com a ancestralidade, na tradição oral mesmo de um povo, né, que vai sendo passado, que é o que você faz mesmo, que é honrar e trazer essa tradição oral por meio das suas músicas, das suas composições, né? Totalmente. A gente tem essa sabedoria do povo. Uma pessoa que faz um embolador, por exemplo, ele não sabe ler nem escrever, mas ele consegue entender regras muito difíceis de português, contar a sílaba tônica sem saber o que é. Isso é muito, muito incrível. Muito rico. Então, olha só como a gente tem tanto saber que às vezes, né, é inferiorizado. Então, falar da minha avó também traz essas outras vozes. E a partir disso, né, eu falo que o meu maior pagamento, porque eu, né, sendo uma artista descendente quilombola, periférica, uma mulher parda. Você nasceu na periferia de Diadema, né? Então, eu fui criada entre o urbano da periferia e o rural do quilombo. Então, eu tive essa ponte, até na minha arte. Eu sempre falo sobre esses dois lugares, né? E traz essa mistura também, né? Uhum. Porque você traz muito essa cultura nossa ancestral, cantos afro-brasileiros, pontos de umbanda e tudo, mas você também traz uma coisa de uma mistura com um eletrônico, com pop, sim, com outro. E é uma mistura que casa muito bem, né? Porque é você ali inteira. Todas as minhas referências, toda essa maluquice da minha cabeça. E tá justamente nessa ponte de estar no urbano, de estar no rural. E através disso eu consegui trazer esse orgulho para minha família. E acho que esse foi o maior pagamento, né? De toda essa trajetória, às vezes muito difícil, né? A gente vai falar de artista independente, periférico, é muito difícil. E foi o primeiro pagamento que eu tive. O segundo foi ser reconhecida como parte do quilombo, né? As lideranças quilombolas, as senhoras líderes quilombolas, elas me reconhecem como parte do território. Como se minha arte fosse uma extensão do quilombo. Então isso, meu Deus do céu, preço, né? Não tem, é incrível. Que demais. E Ana, como é que foi? Porque você lançou o seu primeiro EP, que é o Cura, né? Uhum. Numa época de pandemia, produziu numa época de pandemia ali. E fala de cura. Aí eu queria que você falasse um pouco do que você estava curando ali. E eu queria entender também como que começou essa sua relação com a Salato. Vamos falar primeiro o que é o instrumento? Pra quem não conhece, porque assim, você já tinha um trabalho muito rico e muito construído de pesquisa e tudo, mas você viralizou tocando na internet, né, nas redes, sim, tocando a Salato e cantando. Foi através do assalato, que é o meu instrumento ancestral. Eu sempre busquei por essa ancestralidade, então tinha esse contato com o quilombo, entender esses cantos que minha avó cantava, até entender que mesmo os cantos de trabalho ali na beira do rio se confundiam com os cantos de umbanda. Ela cantava para caboclo para curar, mas ela também cantava para caboclo para lavar roupa. Então eu fui trazendo isso, entendendo essa umbanda de benzedeira, que é diferente do que a gente entende, né, como essa umbanda de terreiro, que eu até, na minha pesquisa, eu fui em vários terreiros para poder entender, mas eu ainda gosto de valorizar essa coisa tão da terra, tão, sabe, ancestral mesmo. Eu vou ficar redundante, mas é isso mesmo, né?
E aí eu comecei a cantar esses cantos. E nessa procura eu encontrei o Assalato. E o Cura tá muito ligado ao Assalato, porque foi quando eu ganhei meu primeiro par de Assalato. Foi um momento muito difícil, porque era pandemia, a gente, né, tava vivendo aquilo, perdendo pessoas, se isolando. Eu tinha acabado de ter meu filho, Bento. Então, assim, né, eu tava naquele momento do pós-parto, muita coisa acontecendo. Puerpério com pandemia. Que combinação, caos. né? Que delícia. Então, no Cura, eu queria trazer as minhas curas pessoais. Onde eu poderia me refugiar nesse momento onde eu estava isolada com meu filho. Então, eu trouxe essas músicas que eu tinha feito. Músicas sobre ancestralidade, sobre autoaceitação e autoamor, sobre afro-religiosidade. Então, essa era a cura. Né? Inclusive tem a Casinha no Mato, que é a música que eu compus para minha avó, com os regionalismos do Vale do Jequitinhonha, muitas palavras ali, só quem é do Vale que vai entender, mas as pessoas, muitas pessoas que não são de lá, mas que tiveram essa infância rural, falam para mim, eu ouço e isso me remete à minha infância, porque tá tão ligado, a música ela tem essa magia, né, de levar a gente para aquele momento. Ela transporta a gente. Para aquele lugar, para aquela memória. E eu acho isso incrível, que mesmo que a pessoa não entenda o que eu tô falando, ainda tá ali. A memória foi registrada de uma forma e é muito lindo que, como compositora, né, quem compõe, eu sempre digo isso, assim, que tem o poder de transformar em palavras, às vezes, sentimentos que outras pessoas sentem, mas não conseguem colocar em palavras. Nossa, então você representa muita gente. Pode ser gente que não tem a relação que você tem com a sua ancestralidade, ou mesmo com os quilombolas, mas tem uma relação com o campo, com a natureza, ou qualquer coisa que remeta à memória afetiva e vai se emocionar, né? Então, eu acho que tem esse poder na música e também na sua escrita, né? De conectar as pessoas, fazer as pessoas se identificarem com uma coisa. Eu sempre falo isso, né? Depois que a gente compõe a música, não é mais nossa, é do mundo. Qualquer tipo de arte, né? Você entrega pro mundo e aí cada pessoa vai entender de um jeito. Eu acho isso incrível. E aí no Cura, enquanto a gente tava fazendo toda essa dificuldade, porque cada um tinha que gravar separado. Então, pra gente pensar a música como um todo foi muito difícil, né? São 4 músicas, mas com essa dificuldade. E aí, nesse momento, o Léo Acevedo, que é um uruguaio, me entregou um par de Assalatos e falou, ele é percussionista, né? Isso aqui eu não consigo. Vê você aí. Eu falei, meu Deus, como que eu seguro? Esse aqui é um Assalato feito por mim, inclusive. Porque você aí, além de tocar, você é luthier, você faz Assalato. Sim, eu faço Assalato. Esse aqui é um Assalato feito por mim. Quer mostrar um pouquinho como é, só pra… Porque no fim a gente vai fazer uma música também. Mas se você quiser fazer uma agora, pra gente entender essa sua conexão. Deixa eu pensar aqui. Vou mostrar como é que eu faço a minha magia. Oi, cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Oi, cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Muito lindo. E é um instrumento que você também entendeu que tem tudo a ver com a sua ancestralidade. Exatamente. Nesse ponto que eu ganhei o Assalato, eu fiquei, meu Deus, como é que eu seguro isso? Aí ele só falou, ó, segura assim, tenta bater de um lado e do outro e se vira. E aí eu falei, ai meu Deus. Fácil, né? Só que eu fiquei completamente obcecada. Então eu fui ver vídeos de pessoas do mundo inteiro que tocam o Assalato, fui tentar entender de onde ele vinha. E aí eu entendi que o Assalato vem do oeste da África, né? De países ali como Senegal, Mali, Gana. E fui entender as histórias, as lendas, as origens, tudo, porque eu fiquei realmente obcecada. Quando eu aprendi a tocar, eu falei, não é isso ainda. Eu preciso aprender a fazer esse instrumento. E aí eu comecei a pesquisar sobre impressão 3D, sobre plástico ecológico, e fui entender até que esse lugar de impressão 3D é um lugar ainda masculino.
Então, várias coisas muitas pautas ainda dentro do Assalato. Como tantos lugares, né? Mesmo o lugar da percussão, tem muitas mulheres maravilhosas fazendo percussão, tocando percussão desde sempre. Mas a gente vê muitos homens, né, ocupando esse lugar. Nossa, o machismo na música como um todo, né? A gente tem que ir lutando para abrir espaço. E aí eu fui entendendo que tinha tanta coisa, né? Pensar nisso. E eu fiquei tão louca que eu aprendi a fazer o Assalato. E queria fazer um Assalato que fosse alto, que tivesse um som alto o suficiente, que quando eu estivesse cantando, numa sala que tivesse mais gente, eu não precisasse microfonar. E aí, quando eu fiz o meu, que eu falei, agora sim. Aí dá pra eu vender também. Então, se eu vou vender ele, eu preciso falar de onde ele vem, já que eu fiz essa pesquisa. Porque às vezes você recebe, mas não é só um instrumento, ele representa tanto. E aí, né, enquanto eu tava fazendo essa produção, eu fiz o teste de ancestralidade pela primeira vez. Depois eu fiz mais uma vez. E foi junto com uma outra pessoa do Quilombo. Porque a gente queria saber que vinha antes disso. E aí deu, né, Costa da Mina, oeste da África. Tá, entendi o recado. Que é da onde veio exatamente. O Assalato. Então, o Assalato é um instrumento ancestral meu. E aí eu entendi também a minha vontade de fazer o Assalato. Porque ele não veio na época da escravidão, né? Foi uma conexão perdida. O Assalato, ele acabou se tornando um instrumento muito conhecido na Ásia, em países asiáticos. Inclusive, tem até um sotaque de toque asiático que tem, que ele é muito técnico, tem muitos cliques por segundo. Inclusive, tem um japonês, que é o Atari, que ele consegue fazer até o tema do Mario Bros, tocando. É muito técnico. E aí, até nas minhas pesquisas, eu entendi que esse sotaque de toque asiático, ele deriva do sotaque ganês de toque, que é mais viril, né? Se toca assim como se fosse uma batalha. Um cara toca, aí vem o outro e toca e joga pra cima, e não sei o que, e faz um barulho. Eles conseguem fazer até usando a boca. Então tem essa coisa mais viril de toque. E aí tem o que me encanta, que é a forma malinesa de toque de Assalato, que é onde só as mulheres tocam, né? Ele é considerado um instrumento do universo feminino, e as mulheres tocam Assalato, a menina constrói seu Assalato quando pequena, e ela canta para as crianças menores, né? Aquela coisa que a gente conhece do ditado africano, né? Que uma criança é criada por toda uma comunidade. Então tem esse contato, né? Da menina cantar para as crianças menores dormirem, porque como ele tem essa propriedade mântrica no toque, né? Que coloca a gente num relaxamento, dependendo de como se toca. Por isso que eu não mudo muito. Quando eu faço meus vídeos ou quando eu tô tocando, eu não mudo muito o groove. Eu deixo justamente pra pessoa sentir esse relaxamento. Dependendo de como você toca, você consegue induzir uma pessoa ao transe e entrar em transe também. Então, esse ritualístico mora em Mali. E aí a menina, conforme ela vai ficando maior e vai ganhando mais habilidade, ela entra nas rodas ritualísticas e todas as mulheres cantam em uníssono e tocam em uníssono, para que elas se coloquem nesse transe. Inclusive, tem mulheres que tocam com uma mão só para poder fazer o bebê dormir enquanto amamenta. Então, olha só que maravilha, que eu fui entender um pouco mais da minha ancestralidade de lá e entendi que eu precisava passar isso à frente. Como ele acabou fazendo um outro caminho, acabou vindo através de estudiosos de música, com esse sotaque muito asiático de toque, né? Sem trazer, muitas vezes, o da onde vem e todas essas propriedades africanas que ele traz, né? Esses saberes africanos. E aí, eu consegui trazer, através desse canto, né? Desses vídeos, cantando os cantos de Umbanda da minha avó, juntando essas minhas ancestralidades, né? De Gana com Vale do Jequitinhonha, eu consegui que ele chegasse nas pessoas pretas, nas pessoas periféricas, vendendo o Assalato com um valor mais acessível, mas ao mesmo tempo com um curso junto para que elas entendam não só de onde vem, mas como tocar, né? Não entregando como um produto, mas como um pedacinho da minha ancestralidade. E aí eu entendi por que eu fiquei tão louca para fazer, porque foi mais um toquezinho da minha ancestralidade me colocando no caminho certo. E é muito lindo, primeiro porque você fez voltar para as mãos de quem nunca deveria ter saído, porque é isso, né? Acaba que
vai se perdendo, a história vai se perdendo porque não tem quem conte, como tantas outras coisas que vieram, né, da nossa são afro-brasileiras, mas muitas vezes são apropriadas e parecem que são coisas mais europeias, né? A gente tá falando de Ásia, mas a gente pode citar várias coisas que são apropriadas por pessoas brancas, né? Da cultura africana. Então é muito lindo você trazer isso, né? A minha ancestralidade. E também você estava com uma criança e você falou do ninar e você tinha acabado de ser mãe também. Então é muito bonito que tenha chegado nesse momento para você, né? Exatamente. Um bebê. O seu filho era pequeno e você fez ele ninar com a salata. Com os cantos de umbanda, com a salata. Que lindo. Do mesmo jeito que eu fui ninada, cantando pra Cosme Damião, cantando pra Caboclo, eu ninei ele desse mesmo jeito. Até para que eu possa continuar. Eu falo tanto dos que vieram antes, e eu preciso também fazer esse trabalho com os que vieram depois. Quando essa é a frase que eu comecei a nossa conversa, que você falou que você é quem você é por conta de quem veio antes, né? E eu me lembrei muito, você falou agora dos que vêm depois, de uma música da Gal, que na verdade o Nando Reis que escreveu, mas é uma música que a Gal interpreta magistralmente, virou da Gal, como tantas que ela interpretou na vida, em que ela fala: eu sou filha de todas as vozes que vieram antes da minha, e eu sou mãe de todas as vozes que virão depois. E é exatamente isso que você faz, né? Você honra as mulheres que vieram antes, o povo que veio antes, né? E principalmente as mulheres. E agora tá preparando esse caminho para quem vem depois, com o seu filho e com as próximas gerações. Sim. Isso é muito bonito. Então você trouxe essa cura também sua, de todo um povo, de toda uma relação com a sua ancestralidade também. Porque antes, quando que você entendeu? Você já fazia música antes de ter essa conexão mesmo e entender que você estava fazendo música por um propósito maior também, né? Sim. Eu comecei a cantar aos 16. Mas aquela efervescência da juventude, né, da adolescência, querendo falar alguma coisa que eu ainda não sabia o que era. Então eu tinha uma banda de new metal e era grunge. Veja. Mas é isso, a gente vai amadurecendo e entendendo, né? Se conectando com quem a gente é também. Exatamente, eu só queria colocar pra fora. E eu tinha começado na arte aos 12, porque minha mãe participava de um grupo de teatro antimanicomial, já tava militando. Já tava ali. E aí, eu tava, né, fazia teatro ainda como uma forma de expressão, como uma forma de brincadeira, que eu ainda não entendia a arte como profissão. E aí, comecei a cantar aos 16. Depois eu fui pra esse caminho que a vida vai levando a gente, tipo, você precisa trabalhar, quem você vai ser? Então eu fui me formei em ciências contábeis, totalmente diferente. Ah, mas a gente faz isso, né? Até porque, além de tentar fugir e aceitar que é isso mesmo que é você, tem uma questão toda também de se sustentar e não entender que você pode viver da sua arte. Exatamente, né? A sociedade também dizendo pra gente, olha aí, você vai ser, né, o artista é considerado o quê até hoje? Tá sempre E ainda sendo mulher, é o quê? Uma vagabunda, né? Exatamente. Desse lugar. Então, eu vou ser uma pessoa séria. Mas eu não consegui, não né? tem como aquilo ainda porque tem essa coisa da espiritualidade e da ancestralidade que sempre me puxaram pra esse lugar. Então, quando eu tinha 25 anos, é que eu comecei a pesquisar sobre cultura popular. Minha pesquisa começou aí, né? Com a cultura popular pernambucana, principalmente, maracatu, ciranda, coco. E aí eu fui entendendo os outros folguedos, porque eu sempre gostei dessa sabedoria do povo. Então, eu tava pesquisando até que foi aí que eu olhei, pera, minha família faz uma coisa parecida. Aquilo tava tão dentro de mim que eu não consegui olhar de fora como cultura. Aqueles cantos, como que não é toda a família que canta pra fazer qualquer coisa? Não. Aí que eu fui entender os cantos de trabalho. Pra bater algodão vai ter um canto. Pra torrar o café vai ter um canto. Pra fazer uma comida vai ter um canto. E aí que eu falei, tá, cultura popular. E aí eu fui pesquisar isso com esse outro cuidado, né? Olhando de fora o que eram esses cantos. E eu me coloquei nesse lugar também. Entendi que eu não tava... Porque a gente vê tanto essa coisa de pegar a cultura popular pra si, né? E não respeitando de onde vem. E aí, quando eu me entendi como parte disso, que eu falei, agora eu posso compor também. Então,
eu fui cantar esses cantos que a minha avó cantava, pedia pra minha mãe, pra minhas tias cantarem. Porque a minha avó faleceu antes de eu nascer, né? Tanto que ela falou que não ia conhecer o netinho pretinho. E aí eu queria conhecer ela através dessas histórias e desses cantos. E eu comecei a cantar. Muita gente falava, mas por que você não vai pro lado acadêmico? Porque como é que eu vou falar e dar mais... abrir mais esse campo para que as pessoas ouçam essas vozes, se eu falar dentro de uma bolha? Totalmente. Se eu conseguir cantar para mais pessoas vão ouvir o que a minha avó cantava. Então, é daí que eu entendi quem eu era, né? Entendendo quem eram essas pessoas, entendendo por que eu tava ali e entendendo que eu tinha que falar da minha avó, né? Muitas pessoas não falavam, até porque não sabiam. Através dessa minha pesquisa que as minhas primas mais velhas sabem dessa carga. Então eu precisei ser essa quebra, né, nesse sistema que vai silenciando a gente. E até se você fosse pra academia, você tá passando saberes, mesmo não estando dentro da academia, que é o que a gente falou lá atrás, né? Exatamente. E passando da forma que tava dentro de você desde sempre, e você entendeu isso a partir de um momento de maturidade e tudo. E tá chegando em muita gente que não teria acesso se estivesse só na academia, o que você acabou de falar. Exatamente. Eu acho que esse não era o meu caminho. O meu caminho é justamente entender. Tanto que quando eu fui fazer minha pesquisa, eu lia muitos artigos, né, muitos trabalhos acadêmicos, mas eu queria muito sentar no pé de mestre e de mestra para ouvir o que eles tinham para passar. Valorizar essa oralidade mesmo, né? E entendendo que quando um mestre desse morre uma biblioteca. Então, quem é que vai continuar? Eu quero ser essa continuação e eu quero que outras pessoas, olhando para mim, se identifiquem e queiram ser continuação das histórias. É a referência mesmo, né? E é muito louco pensar que você não só aprendeu a tocar um instrumento que você não conhecia, mas você aprendeu a fazer, você aprendeu a vender e você ensina as pessoas sobre ele. Você acha… Eu tenho uma pergunta que eu já sei a resposta, mas assim, obviamente que isso vem muito de você ser uma mulher preta periférica e que você sempre teve que fazer um corre muito maior do que simplesmente, vou tocar o Assalato. Porque, né, a gente vê você tocando Assalato e cantando lindamente nas redes, nos seus álbuns. Mas a gente sabe que tem produção por trás, você se produziu por muito tempo, você foi a sua manager, por muito tempo, você independente, se lançou. Então acho que isso tudo tá muito ligado também com você se aprofundar tanto, né? E não ficar só no tocar, que já seria lindo, mas sim, aprender a fazer do zero, colocar se colocar inteira, né? Num projeto, que é o Assalato, mas a sua vida deve ter sido assim… Desde sempre. Desde sempre, né? Tem que fazer tudo e ainda cuidar da criança e ainda isso. Mãe solo, enfim. O Assalato até ajuda, porque com a independência, né? Toca uma coisa numa mão, toca uma coisa faz na outra mão. Na outra. Opa, moleque, sai daí. Então, eu acho que tem sim. E eu sinto que eu tenho uma inquietação que me faz sempre chegar mais longe. Olhar e não aceitar o lugar onde eu tô, o lugar onde eu fui colocado, onde minha família, onde as mulheres foram colocadas, onde as pessoas pretas foram. Isso me faz sempre chegar mais longe, porque eu tô sempre incomodado com alguma coisa. E eu acho que é esse motorzinho ali. E eu sempre falo que é ancestralidade. É sempre alguém… Opa, olha aquilo ali, hein? Presta atenção. E quando você teve o EP Cura, foi 2021? Foi 2021. E você aconteceu nas redes, viralizou, tocando Assalato, cantando uma canção pra Iemanjá. Foi que ano? 2023. 2023. Mas desde então você já tinha feito o EP, já tinha singles e tal. Sim. E aí teve esse boom que eu vi até você falando que você é uma influência, além de cantora, compositora, uma influenciadora do axé, que eu achei maravilhoso isso. Que você falou, não sabia nem que existia, eu vi você falando numa entrevista. Mas né, que traz também todo um conhecimento falando de ancestralidade. Sim, falando da espiritualidade de terreiro, né, dos povos de terreiro. Porque quando eu comecei a cantar, e como eu não estava incluída nesse lugar, por mais que eu fizesse ali uma criação de conteúdo,
ainda não me colocava nesse lugar de criadora de conteúdo, era mais para eu poder divulgar o trabalho que eu já fazia, né? Eu tinha lançado o Cura em 2021 e o meu primeiro disco, Azeviche, em 2022. Por mais que eu tocasse o Assalato… Ah, veio o disco antes de viralizar. Sim. Nas redes, já tinha o Azeviche. Disco. Só que aí eu ainda não tocava o Assalato, não sabia como colocar ele nas minhas músicas. Eram duas coisas diferentes, né? E até por ser um instrumento muito novo, captar ele, né? Muito novo assim, né? Ancestral, mas aqui a presença dele, principalmente em fonogramas, é muito nova. Então… diante do que a gente tinha ali, não dava, né? E aí, quando foi em 2023, foi dia de Iemanjá, eu cantei pra Iemanjá, inclusive, uma das músicas que eu gosto muito, que é Ciranda pra Janaína, do Jonathan Silva e do Kiko Dinucci. Minha música preferida, não tem como. Inclusive, Bento foi ninado com Padeonã, com Ciranda pra Janaína, além dos pontos que minha avó cantava. E… eu cantei, fiz ali o vídeo, falei, não vou nem postar, tanta gente vai postar, né, no dia 2 de fevereiro, deixa quieto. Aí no dia 3 me deu um ciricutico, eu postei do nada, né, eu tinha 17 mil seguidores, fui pra 100 mil, Nossa. Muita gente falando comigo e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Até eu me colocar ali a cabeça no lugar de novo e entender que através disso, eu poderia aumentar ainda mais esse poder das vozes silenciadas através da minha… Aí eu falei, beleza, então é isso. Aí eu lancei, em 2023, ainda o Mergulho. Sim, que é o segundo álbum. E aí eu consegui colocar o Assalato mais presente. Mas ainda com o que a gente tinha, ainda era nesse contexto periférico. Eu já tinha ali a bênção do Badé, que é um dos integrantes do Mestre Ambrósio, né? Pensando nessa efervescência ali da cultura popular, é que eu conheci o Mangue Beat. Então, eu tive esse encontro com ele, não, eu vou te apadrinhar, vamos junto. Mas ainda, a gente tinha poucas coisas, né? Tipo, de equipamento pra gente fazer, de know-how pra fazer essas coisas. Então, o Mergulho ficou num lugar ainda muito afetivo, gostoso de fazer, muito de casa, muito gostosinho. Que é um mergulho em você, um mergulho nas águas de Iemanjá, Exatamente. Porque você tá falando de Iemanjá, acho que, claro, também por tudo que ela te abençoou nesse caminho, né? Foi oferecido pra ela justamente por isso, por causa desse caminho que ela abriu. Não tinha como não ser Iemanjá, né? Um dia depois, o dia de Iemanjá, numa música pra Iemanjá, todos esses caminhos se abrindo, e aí eu falei, eu vou fazer um disco pra ela. Então, todas essas músicas, tanto de domínio público, quanto né, dessas minhas anotações de pesquisa, quanto as músicas que eu compus, voltadas para ela como agradecimento. E aí, assim, isso só foi aumentando, eu agradeço demais, mesmo como filha de Oxum, inclusive, nesse momento é o momento mais Oxum, onde eu tô oferecendo as canções, os singles mais para Oxum, mas eu tô sempre em contato com a espiritualidade de alguma forma. No Mergulho, eu achei muito bonito que tem, em algum momento que você fala… Porque você tem algumas canções e você tem algumas faixas declamadas, né? Poesias suas, escritas. Poesias. Eu não sei se é numa canção ou se é numa declamada que você fala sobre auto-amar. E falando de alto mar. Fazendo uma relação, né, com alto mar. Você tem, inclusive, clipes, visualizers ali no mar, na praia, muito lindos. Mas eu achei muito bonito esse momento de você falar de alto mar e alto amar. Porque acho que em todo o seu trabalho você fala muito sobre esse encontro do amor próprio também, né? Sim. Mais do que o amor por quem veio antes, o amor por quem te trouxe até aqui, o amor pela ancestralidade, a religiosidade, mas o amor próprio, que também é tão importante, senão a gente também não consegue nem ser amado se a gente não se amar, né? Exatamente, isso eu trouxe muito no Mergulho, e eu trouxe, por exemplo, na Demora, que é uma música, a última música que eu lancei, né, o último single, que fala sobre esse preparei, né, esse se preparar, enfeitei a casa, e a casa é a gente. Tanto que no clipe você tá sozinha, você não tá com… Não são duas pessoas, exatamente, né? É essa a sacada. O clipe de Demora. Essa a sacada. De que é uma música que fala de amor, mas é um amor mais pela espera de alguém do que por uma outra pessoa. Que é sobre você realmente…
quando você tá pronto. Sabe quando você já lidou com todos os fantasmas que você tem, de outros relacionamentos, de tudo, de você mesmo? Porque eu acho que você precisa se amar pra amar outra pessoa. Senão, não tem como ser saudável. E nesse lugar de relação saudável, primeiro a gente precisa estar se relacionando ali consigo mesmo, né? E eu trago isso muito no Abebé de Oxum, no se olhar no espelho. É esse amor, né? Quando a gente fala de Oxum, orixá do amor, é sobre se amar também, primeiramente, né? Isso dá pra sentir muito, assim, claro, em todos os seus trabalhos, acho que em Azeviste também você fala disso, e você fala também da importância do afeto, né, pra pessoas a quem o afeto é negado tantas vezes, pessoas pretas que muitas vezes não se, por conta dessa sociedade racista que a gente vive, não se são vistas como dignas de amor, e é muito importante falar de afeto neste momento, né, e não só de dor. Tem que falar das dores, porque a gente não pode não negar o que é vivido até hoje, né? Por um povo que há 500 anos dizem que foram libertos, mas que vivem aprisionados. Então, eu acho que nesse lugar, né, que eles foi colocado. Então, é muito lindo que você já vem trazendo, falando de ancestralidade, falando de religiosidade, você vem trazendo esse auto-amor, obviamente. Mas ali no mergulho, parece que você deu um mergulho em você mesma pra falar, se me amo, se amem, entendam isso como um recado, né? E que deságua agora no último single. E esse último single que a gente falou do clipe, que é de Demora, que é um clipe que você tá sozinha, mas tá falando de amor, de esperar fazer a casa pra alguém, mas não tem ninguém chegando na casa, é você ali na sua casa, ocupando a sua casa, que é o seu corpo. Você tá falando, esse single vem aí um álbum, você já pode falar sobre isso, porque eu sei que agora você tem mais gente com você, né? Tem nessa mais carreira, deu um novo passo nessa carreira. Sim, nesse ano eu iniciei aí com a Red Media, que é um escritório ligado à Universal Music, então eu tô sendo muito mais assessorada, inclusive agora a gente consegue captar muito bem os ossalatos. Ai, que agora tem como captar. Já se entendeu como captar esse instrumento que… Sim. Quando a gente vai lidar aí com grandes produtores, né? Inclusive eu tô aí com os Los Brasileiros, então tem muita gente grande mexendo nesse trabalho. E é muito bonito, porque eu sei que não é todo mundo que tem essa mesma caminhada, que consegue chegar nesses lugares, ocupar esses lugares. Então eu fiquei muito feliz que eles abraçaram o meu trabalho. E agora todos os singles, você ouviu o Ponto de Oxum, que foi o primeiro que eu lancei, inclusive para mostrar esse novo momento, que a espiritualidade ainda vai estar, apesar da gente trazer essa nova roupagem, né? Uma coisa mais… a gente tem piano e um ponto. Por quê? Porque eu quero que isso fure a bolha. Eu quero que as pessoas vejam a beleza que tem, né? Por muito tempo, a gente via até nos anos 90, novelas que tinham a Gal cantando pra Iemanjá na abertura da novela. E aí, depois disso, tudo foi proibido de uma forma, né? Esse racismo veio tão forte, racismo religioso, a intolerância, que nada era falado. E aí agora, nesse momento, quando a gente até tava falando dos influencers do axé, que quando eu comecei a viralizar, eles começaram a me seguir. Eu falei, peraí, então existe um nicho disso, sim. Pessoas falando sobre a sua religiosidade. E isso para além, né, do candomblé e umbanda, o terecô, a jurema, o catimbó, o tambor de mina, né, todos eles estão lá mostrando que estão presentes, que isso é Brasil. E a nossa cultura brasileira, ela tá muito apoiada nisso, né? O samba, o maracatu, a MPB. Então, o que eu quero é justamente trazer a nova MPB, mais nova ainda, com esse afropop, né? Essa afro-MPB. Então a gente traz esses elementos que são estão ligados a essa musicalidade e essas letras afro-religiosas juntas, né, pra gente poder mostrar como um ponto de umbanda pode ser bonito. Então, como no ponto de Oxum, eu peguei um ponto tradicional e eu compus uma parte de um rezo meu ali, né, pessoal, junto. Então, para mostrar como que eu faço a leitura desse ponto. E a Demora é o contrário.
é o pop, a MPB, com os elementos da afro-brasilidade. Então tem esses dois pontos aí, né, entre uma música e outra. Aí quando você me pergunta sobre o que vem aí no futuro, vem mais disso aí. Tem mais disso aí. Vem mais disso aí. Eu ainda não posso falar, mas o que eu posso dizer é fiquem de olho. Daqui a pouco, no fim, você vai dar todas as suas redes pra todo mundo ficar de olho mesmo. Mas você trouxe um assunto que muito me interessa. Imagina, muito me interessa porque quando você fala da MPB, e eu pesquiso muito música brasileira também, e sempre foi, né, música preta brasileira, como disse Sandra de Sá, porque Sim. você falou, trazer pra MPB essas influências africanas. Gente, sempre teve, né, o samba, mas sempre foi colocado de uma forma, isso aqui não dá pra gente falar, então vamos maquiar de um jeito e transformar uma coisa que é preta em branca pra ser aceita. Exatamente. Então, isso é uma coisa que, assim, que bom que agora tem influenciadores do axé e também tantos artistas se colocando, né, como pessoas do candomblé, de umbanda, falando, porque às vezes nem podiam falar sobre, porque senão não iam ocupar certos espaços. Então, que esse movimento cada vez mais cresça, que essa nova MPB, que eu também é um termo que eu acho estranho, porque o que é novo, o que é velho, né, tem coisas ali velhas, antigas da MPB que vão ser novas pra sempre. E vocês que estão chegando estão só trazendo compondo com tudo isso que já tá aqui. E vocês não vão ficar velhos, porque é isso, você vai ser a nova MPB, daqui a pouco vai chegar outra pessoa e é a nova, e a Ana não é mais nova, imagina, ela continua sendo. Guarda, que fica A Jovem Guarda. Então, é isso, você é filha das vozes que vieram antes e é mãe das que virão depois, você vai compor com todas essas. Mas é muito bom ver um novo cenário da música sendo composto por essas pessoas que estão tendo a coragem de trazer o que elas são e de fazer uma música com verdade, né? E de a gente conseguir olhar para um futuro na nossa música, olhando para vocês e para tantas outras pessoas. Então, é muito bom te ouvir, assim. Eu tô muito feliz de ter você aqui hoje e das pessoas poderem te conhecer mais também. Você teve essa viralizada em 23, mas você já tinha um trabalho muito, né? Se você vai acessar o seu trabalho, é um trabalho muito rico desde lá do começo. Então, que você siga fazendo esse trabalho aí e fazendo o que você acredita. E fazendo com que as pessoas entendam mais sobre a tradição oral e a cultura oral do nosso povo, né? Que é tão rica e que a gente tantas vezes diminui. E tudo bem trazer influências do pop de fora, porque isso que é o novo, né? É isso. A gente poder unir. Liberdade pra misturar. É pra misturar, e você faz isso lindamente. E o Cacimba não é sobrenome? Não. É um nome artístico. É um apelido. É um apelido. Que eu ganhei, inclusive no teatro. Quando eu tava, né, eu comecei com 12 anos, mas depois eu quis estudar para entender melhor. Eu fiz as artes do corpo, né? Artes cênicas. E eu queria entender melhor essa corporeidade na cultura popular. Para que eu pudesse me colocar como um todo, não só como uma voz, mas uma voz é corpo inteiro, né? E aí eu fui estudar. E aí a gente fazia lá uns rolamentos na aula de dança e eram sempre com músicas muito diferentes. E a gente costumava ouvir um disco da Barca, que é um registro no tambor de mina, lá no Maranhão, na Casa Fonte Achante, em um festejo que chama Baião de Princesas, onde vem só as princesas encantadas. E aí tinha uma música que a gente ouvia muito, que era Ana mora na beira do rio, na cacimba. E aí acabou, né? Porque cadê a Ana? Tá na cacimba, cadê a Ana? Tá na cacimba, cacimba é o caramba. O que acontece? Pegou, Virou. Nunca mais. De Ana Carolina, eu virei cacimba. Então não tinha mais nome, era isso. E aí, enquanto eu tava pesquisando, eu falei, meu Deus, né? Eu acho que não dá pra usar Ana Carolina. O meu nome não cabe. Não cabe nesse lugar. Quando eu cantava rock, eu entendia que a minha voz não cabia. Quando eu comecei a cantar os cantos que a minha avó cantava, eu entendi que minha voz cabia. E até eu entendia que meu nome não cabia até eu receber esse nome. E aí, dentro como eu falo que tudo, eu fui guiada pela espiritualidade, minha mãe,
trabalhando ali, né, como essa descendente de benzedeira, minha mãe continua fazendo, recebendo os caboclos, fazendo as bênçãos dela. Ela uma vez estava em um terreiro de uma amiga dela, e essa amiga dela falou, você precisa aceitar seu nome, porque seu nome é seu antes de ser. E aí eu falei, tá bom. E aí, no começo do meu trabalho, eu chamava de Ana na Cacimba, era eu e o meu ex-companheiro, que é até o pai do Bento, de voz e percussão. Inclusive as pessoas falam, cadê os instrumentos harmônicos? Não, tem. Percussão. Para trazer essa força justamente desses cantos, como eles são percussivos, né? Como a cultura preta é percussiva e isso também é bonito. E aí, eu dei esse nome ainda, não sei, né? Eu sabia que era um nome de uma encantada. Como que eu ia pedir licença pra minha encantada? Não vou ficar usando, eu sou macumbeira, eu sei que esses negócios aí, meu Deus. E aí, um segundo momento, ela falou a mesma coisa, você vai ter que aceitar seu nome. Eu falei, então me fala, o que é o sonho que eu tô tendo? Eu sonhei várias vezes, acho que umas 4 vezes seguidas, que eu tava dentro de um poço. E ele era muito grande, porque eu olhava e eu não conseguia sair, não tinha escada, não tinha nada, eu tava dentro de um poço. E aí eu só via que caía uma Nossa Senhora Aparecida, sem a cabeça, né, uma imagem. Depois caía a cabeça dela e uma mão amarela me tirava do poço. Era muito rápido, mas eu sonhei algumas vezes. E aí eu falei, que é esse sonho, né? A gente da Umbanda tem essa coisa muito com sonho, com essas mensagens que vem em sonho. E aí ela não falou nada, mas minha mãe de preta ficou branca, ela começou a passar mal. E ela falou, filha, você lembra que você afogou no poço? Você afogou na cacimba? Aí eu falei, quê? E aí ela foi me contar que quando eu era bebê, tinha uns 9 meses, ela tinha comprado uma casinha em Suzano, no meio do mato. E aí tinha um poço, ela tirava a água da cacimba para lavar roupa. Então ela tirou a água para lavar roupa e me colocou deitada, no bebezinho, colocou deitada num paninho ali. Só que eu inventei, eu vou andar. Enquanto minha mãe tava lavando roupa, eu comecei a andar e eu fui direto pro poço e me joguei de cabeça. Minha mãe, em certo momento, olhou, cadê o bebê? E não tava em lugar nenhum. Desespero total. Quando ela foi ver, né, normalmente as cacimbas, elas são mais, parecem mais com rios. Esse poço era mais estreito. Então, ela só conseguia colocar o braço. Cabia certinho o bebê, mas num adulto não caberia. Então, ela não conseguia entrar. Ela só conseguia colocar o braço pra me puxar. E eu ia afundando. E né, nesse desespero, uma hora ela conseguiu me tirar e me segurando pela camiseta, era uma camisetinha de Nossa Senhora Aparecida, porque minha tia é muito devota, vivia na Aparecida do Norte. Então por isso Nossa Senhora estava no sonho também. Também. Mas minha mãe me tirou, me puxando pela mão de dentro do poço. E aí, minha mãe falou que ela nunca contou essa história, porque sendo uma mulher separada, meu pai abandonou, né, um homem branco que meio que foi obrigado a casar com minha mãe, porque minha mãe estava grávida, ele não queria ir casar com uma mulher preta, então ele abandonou. A história de tantas mulheres. Que se repete, e se repetiu até no meu caso, né? Mas ela não contou pra ninguém, porque ela já era julgada por ser separada. Imagina como ela ia ser julgada por quase deixar a criança morrer. De responsável, sendo que ela tava, na verdade, cuidando de tudo sozinha ao mesmo tempo. Então ela escondeu. Quando eu contei esse sonho pra ela, ela passou mal, porque ela falou, meu Deus do céu, como que você sabe disso? Como? E aí, né? Eu falei, eita. E aí a amiga dela falou, tá vendo? Você tem a sua primeira revelação. Você é a Ana, renascida na cacimba. Nossa, que lindo isso. Você renasce na cacimba. Oxum te dá a vida e te devolve a vida na cacimba. E o sincretismo, né, de Nossa Senhora Aparecida com Oxum. Então, ela sempre esteve lá e ela sempre cuidou de mim, através ali da minha mãe também. E aí eu falei, acho que é melhor eu aceitar o nome. Nossa, não. Depois dessa, acho que, né? É o seu nome. Só que eu ainda tinha um empecilho. Sendo macumbeira, esse nome é de uma princesa encantada. O que eu faço? Como que eu vou lá pro Maranhão? Misericórdia. Pobre, lascada em Diadema. E aí, eu fui saber, através de um amigo, um conhecido, assim, nem era um amigo próximo, que tinha um terreiro de tambor de mina em Diadema.
Eu poderia ir pro Maranhão ou em Diadema, o mesmo lugar que eu nasci. Eu falei, meu Deus. Não é por acaso. Não é por acaso, né? Inclusive, terreiro da Mãe Sandra. Hoje a gente tem outros terreiros, mas assim, acho que foi o primeiro a ser instalado ali fora do Maranhão. E aí uma pessoa falou assim, ó, Dona Teresa de Légua quer falar com você. Eu falei, mais uma coisa, quem é macumbeiro, quando uma entidade quer falar com você, porque é bronca. Eu falei, é coisa séria. Eu vou tomar bronca de entidade, que beleza. E aí eu fui lá, conheci a Mãe Sandra, ela me recebeu super bem, me apresentou como funcionava um terreiro de tambor de mina. E aí quando começou, né, o festejo mesmo, veio Dona Teresa de Légua, que é a encantada dela. E aí ela falou pra mim, esse nome, Ana Cacimba, não é um nome de encantada, é uma referência à Dona Ana de Corte, que é uma princesa encantada. Né? E aí, só que você tem a licença dos encantados pra usar esse nome, porque você tem alguma coisa pra dizer. Aí eu falei, respirei fundo, falei, Deus, agora sim. Agora tive o aval. Agora tive o aval de uma encantada. Inclusive, ela me explicou que Dona Ana de Corte não desce mais, né? Principalmente na casa Fanchachante, porque tem um cavalo e aí essa pessoa não recebe, então ela não vem. Mas então eu continuo usando o nome em referência à Dona Ana de Corte. Inclusive depois tive a oportunidade até de ir para o Maranhão, para o Terecô, que é uma religião muito parecida com o tambor de mina, tem essa ligação com os encantados, com as princesas encantadas. Inclusive fui num festejo de princesas da Dona Baronesa, né, Mãe Baronesa Janaína do Bita, que é uma grande amiga, inclusive, por causa dessa minha ancestralidade do oeste da África, que também né, quando a gente fala de tambor de mina, é por causa da costa da mina. Então, ela me levou pra lá porque ela se sente mais próxima dos ancestrais dela e eu me sinto mais próxima, então a gente tá sempre juntas. É incrível como a ancestralidade foi me dando esse lugar. E aí, eu entendi que o nome era meu antes de ser, porque o nome vem de uma religião que vem da costa da mina, do oeste da África. Que é da onde é a sua ancestralidade. Que é da onde vem a minha ancestralidade, exatamente o lugar de onde vem o assalato. Olha como tudo se costura. Tudo conectado. Nossa, que maravilhoso terminar com essa história, porque eu tenho que ir chegando no fim do nosso papo e é uma história que ainda bem que eu perguntei a origem do seu nome artístico, que é o seu nome, porque é uma história muito curiosa, muito bonita, de muita conexão mesmo com quem você é, né? Que é o que a gente tá falando aqui, quem você é na sua essência. Ana, eu gosto de ir encerrando, pedindo pra vocês trazerem pra mim o que vocês têm ouvido por aí. Não precisa ser só de música, você pode falar alguma coisa de musical que você tenha escutado por ali. Mas também, se você quiser indicar um lugar que você frequenta, ou um livro que você tenha lido que transformou sua vida, ou uma série, um filme, enfim. Uma dica, ou várias. Deus. Deixa eu pensar. Olha, um lugar que eu gosto de frequentar, que eu acho que todo mundo deveria ir, é o Jardim Botânico de São Paulo. Onde eu me recarrego, né? Às vezes a gente procura ali um mato, um lugar gostoso onde a gente possa colocar pé no chão mesmo. Eu gosto de pisar na terra e sentir. Quando não dá pra ir pro quilombo, é pra lá que eu vou. Inclusive, levo meu filho. Tem um museu de plantas, até esqueci o nome, mas que tem uns desenhos que eu amo, que são... De botânica? É Museu de Botânica, exatamente. Obrigada. Imagina. Meu cérebro está... Muita coisa. Desse jeito, é muita coisa. Ó, o olhinho piscando. Aquele olhinho assim. É o Museu de Botânica e tem aquelas anotações científicas de planta, aqueles desenhos científicos que eu acho incríveis. Então, assim... Bom, temos um jardim botânico e pouca gente vai mesmo. A gente precisa ocupar esses lugares na cidade, né, no estado. O que eu tenho ouvido, eu sou uma pessoa muito plural, então eu escuto ali de cultura popular as tendências. Eu tô ouvindo muito Iago Próprio, Jean Tassi, coisas que parecem muito diferentes, mas que estão presentes ali, por exemplo, nos beats eletrônicos que eu uso,
né? Eu gosto muito de referências muito atuais, ao mesmo tempo que eu ouço Tinquans. Então tá nesse lugar, né? Do agora e do antes. Então acho que são essas as coisas que eu consigo lembrar nesse momento. Não, maravilhoso já. Dicas coisa. Maravilhosas. E pra gente encerrar mesmo, eu vou pedir pra você tocar uma música sua. Sim. Aliás, qual você quiser, não precisa ser sua composição, enfim, no Assalato e cantar pra gente. Mas primeiro, fala como que as pessoas fazem pra te ouvir por aí. Então aquela câmera é sua, dê todas as suas redes, contatos, pra gente saber as novidades que vem por aí. Ai, me sigam, gente. Ana Cacimba no Instagram, Ana Cacimba no TikTok, Ana Cacimba no YouTube, Ana Cacimba em todas as plataformas de streaming. Me ouçam, me sigam, coloquem aí na sua playlist. Fiquem aí de olho em mim, me joga no Google, qualquer coisa, eu apareço na sua casa, cuidado, eu sou perigosa. Sai de dentro, abre a pia da torneira nas águas. Lá, nas águas, exatamente, na privada não, por favor. Não, na pia. Estamos nas águas. Mas é isso. Se gostar do meu trabalho, vai lá, comenta, me manda mensagem, eu sou muito aberta a ouvir as pessoas. Acho que essa conexão é muito importante, ainda mais porque a gente tá na internet, nas redes sociais, parece tudo tão distante, né? Exato, eu adorei que você encerrou falando de conexão, porque eu também quero agradecer, você veio aqui ser a minha última entrevistada desta temporada. Foram 15 episódios da primeira temporada de Ouvir Ali, e a minha ideia é justamente com esse programa, esse podcast, esse encontro, porque eu não considero uma entrevista, para mim uma troca, uma conversa. É o meu desejo por conexão com pessoas diversas, diferentes de mim. A arte é o que me move e… Falando um pouco da minha essência, eu encontrei na minha voz o meu lugar no mundo. E voz em vários sentidos. Então, a nossa voz é muito… Podem ser muitas coisas. É a voz cantada, é a voz falada. Mas é também o que a gente deixa pro mundo, né? E com esse podcast, a minha ideia… Agora falando com vocês que me escutam a gente… É trazer um pouco dessa troca e dessa reflexão mesmo, né? Do que a gente tá fazendo aqui, qual é a nossa essência… Por que a gente trabalha com o que a gente trabalha. E que o nosso trabalho não seja a única coisa da nossa vida… Mas que a gente que trabalha com arte vai estar o tempo inteiro conectada com o nosso trabalho, que é a nossa essência. Então, muito obrigada pela escuta. Obrigada pela escuta hoje. Se você curtiu, eu tenho certeza que curtiu essa troca com a Ana Cacimba. Você dá o seu like, compartilha com quem você acha que possa gostar também. Deixa seu comentário. Aqui embaixo da descrição desse episódio, de todos os nossos episódios, tem um link para você se cadastrar e receber os episódios em primeira mão. Tem todos os nossos 15 episódios da temporada lá. E tem também nossas redes todas, Instagram, o YouTube, como você faz para acompanhar. Compartilha, fala o que você tem achado, que é muito boa essa troca, essa conexão. E a gente se encontra na próxima temporada. E também quero agradecer algumas pessoas que fazem com que esse podcast aconteça, porque a gente não faz nada sozinho nessa vida. Então, eu vou agradecer primeiro minha parceira Compasso Coleve, que é onde a gente grava e edita esse podcast. Então, a Raquel Zorzi e o Ale Lupe, meus parceiros. A concepção, o roteiro, a apresentação e a produção desse podcast são meus, Lívia Nola, mas eu tenho um produtor maravilhoso, que é o André Cazé. Vou dar um beijo para ele, que está aí, aqui nos bastidores. A gente tem captação e edição de som e de vídeo também de Aline Nascimento e Vitor Presoto, e a edição de vídeo de Silvio De Angelis. Muito obrigada a todas essas pessoas e a vocês que acompanham a gente, pela companhia, pela escuta. Muito obrigada. E agora a gente vai terminar essa temporada maravilhosa escutando Ana Cacimba. Obrigada também porque ficar escutando eu falar horas, mas eu tinha que trazer também esse agradecimento final de último episódio. E agora escutar você e o que você quiser trazer pra gente. Eu vou ficar aqui só privilegiada de poder escutar isso de perto. Que honra! Minha preparadora vai me matar. E ainda mais que estamos aqui num ar-condicionado, que hoje tá 36 graus em São Paulo. Né? É muita coisa. É frio, calor, frio, calor. Mas é isso. Toma, quer tomar um gole da sua aguinha? Tem água aí ainda? Tem então sim. Pronto. Só pra dizer, lembrar todo mundo que quem sabe de onde vem, nunca se perde. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar canto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia.
Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar canto de sereia. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no teu colo. Ana Cacimba, muito obrigada. Obrigada. Linda. Axé sempre. Axé.